seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então nós iremos aqui meditarmos na poderosa palavra de Deus, no Evangelho, melhor dizendo, na epístola, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 3, onde nós aqui realizamos a leitura da palavra de Deus. O título deste capítulo nos diz os filhos de Deus. Então, aqui o primeiro verso da palavra de Deus nos diz: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Né? O apóstolo João, glória a Jesus, cheio da presença do Espírito Santo, ele vem escrever isso para a igreja, ele vem escrever para nós cristãos que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Glória a Jesus. Nós sabemos, irmãos, que como Jesus ele é o Filho de Deus, o Filho primogênito, né? E o Filho unigênito, o único Filho, assim como Jesus recebeu, né, este nome de ser chamado Filho de Deus, ele também deu para a sua igreja este título, deu também para a sua igreja este nome. Então nós que servimos, que estamos na presença, servindo, louvando e adorando o Senhor Jesus Cristo, nós somos considerados aos olhos do Pai como seus filhos. Então, esta é a caridade, este é o amor de Deus para nós. Louvado seja o Senhor. E por este motivo, o mundo não nos reconhece. O mundo não nos conhece como filhos de Deus. Por quê? Porque eles não conheceram a Jesus, né? Então, há essa diferença daqueles que estão servindo a Deus, daqueles que aceitaram o Senhor Jesus, receberam do Senhor esta herança, né? E assim como Jesus, ele foi rejeitado, assim como Jesus foi desprezado, foi perseguido, né? Foi desconsiderado pelo mundo, não vai ser diferente conosco, não vai ser diferente com a igreja. O versículo 2 nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. O versículo de número 2. João, ele esclarece, amados irmãos, que nós agora somos filhos de Deus. Né? Isso é muito maravilhoso. Quando nós começarmos a sentir no nosso coração, quando nós começarmos a reconhecer que nós, de fato, somos os filhos de Deus, quando nós começarmos a ter esse sentimento dentro de nós, né? Nós vamos ver que o amor de Deus, vamos começar a sentir o tamanho do amor de Deus.
para conosco, né? E Jesus, os irmãos sabem que Jesus, ele está na eternidade com o Pai. Jesus, ele voltou para a sua casa, para o seu lar. E Jesus, ele mostra para nós agora, através do apóstolo João, que da mesma forma que ele voltou para o seu lar, para o seu Pai, nessa mesma forma seremos nós, filhos de Deus, e agora somos. Nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós iremos voltar para a nossa origem, irmãos. Então é por isso que o apóstolo João, ele com muita propriedade, com muita certeza, ele transmite para a sua igreja, para a igreja de Cristo, que o mundo não nos conhece, porque não conheceu Jesus. Não conseguiram acreditar e receber que Jesus ele veio do céu e que Jesus voltou para o céu. Mas nós que aceitamos a promessa de Deus, aceitamos o chamado de Deus, nós, aleluia, iremos ver como Jesus ele é. Quando ele se manifestar, quando ele voltar, né, e se manifestar, nós iremos ver com os olhos como Jesus ele é. E nós iremos então ver que nós seremos igual a ele. Nós iremos receber esta herança. Iremos ser transformados pelo poder de Deus, assim como Jesus ele é. Glória a Jesus. O versículo de número 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Meus irmãos, isso é um procedimento. Isso é uma regeneração. Né? Se nós, aqui fala que qualquer que nele tem essa esperança, ou seja, eu tenho essa esperança em Jesus, as irmãs têm essa esperança em Jesus, milhares de cristãos no Brasil, nos outros países, têm essa esperança em Jesus. Então, qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então, a purificação é um procedimento de limpeza, é um procedimento é um procedimento na nossa vida, é um processo na nossa vida, que nós vamos descobrindo em nós aquilo que precisa ser purificado, que precisa ser trabalhado, né? Limpado. Então, essa força de nos purificar não vem de nós. Essa força de nos regenerar, de mudar o nosso gênero, não vem de nós. Vem da fé, né? Vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé que para nós foi revelado. Então, meus irmãos, essa esperança que nos motiva, que nos dá motivo para reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas misérias, e com essa esperança, né, nos esforçarmos para purificar a nossa alma, a nossa vida.
purificação nada mais é do que a separação. Os irmãos, observa, por exemplo, quando você toma uma água que ela foi purificada. Qual que é o procedimento de uma água que passou por uma purificação? É uma água que foi tratada, foi filtrada com cloro, com carvão, foi filtrada, né? E foi purificada, separado dessa água as partículas de metais, terras, né? Foi separado da água para ela se tornar limpa, uma água purificada, para nós consumirmos, para nós tomarmos da água. Então, o procedimento da purificação da nossa alma é a mesma coisa. Nós vamos passando pelo processo da palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que vai purificando a nossa vida, purificando a nossa alma e nos tornando puro. Cada dia que nós absorvemos, cada dia que nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, é o fator principal para a purificação da nossa alma. É a poderosa palavra de Deus, né? Então, como também ele é puro. Glória a Jesus. Os irmãos, observem que quando nós citamos do Senhor Jesus como homem aqui na terra, jamais alguém vai citar que Jesus ele pecou, que Jesus ele ofendeu a Deus, ou que Jesus cometeu ou alguma outra iniquidade. Jamais. Se alguém, porventura, falar dessa forma, ele está mentindo. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, ele foi tentado pelo diabo, mas ele não caiu em tentação. A Bíblia fala que em tudo ele foi provado, mas ele não pecou. Então, por quê? Porque Jesus, ele é a palavra encarnada. Jesus, ele é a palavra. Então, a palavra de Deus é que purifica a alma do homem, né? É que limpa a nossa alma. É a palavra de Deus. Então, assim como Jesus ele é puro pelo poder da palavra, nós também havemos de ser. Nós também haveremos de ser puro pelo poder da palavra de Deus, né? O versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então Jesus, ele se manifestou na terra para tirar, irmãos, da humanidade o pecado. Porque o pecado é iniquidade. Então Jesus, como que Jesus não pecou, ele teve essa condição de tirar de nós, das nossas vidas, todos os pecados pelo perdão do nosso Pai. E aqui está dizendo, o versículo 6, nos diz assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Né? Olha aqui que João, na inspiração, né, do Espírito Santo, ele nos traz da parte de Deus. Ora, como que eu posso dizer, como que eu posso falar que eu sou filho de Deus,
se eu vivo na prática do pecado, então as minhas obras, ela não é coerente com as minhas palavras. Ninguém, irmãos, que se diz filho de Deus e dá mau testemunho, né? Aí fora, pessoas que compram e não pagam, faz isso de propósito, propositalmente, né? Porque há uma diferença, né? Às vezes nós, para conseguir alguma coisa, nós parcelamos. E dentro desse tempo de pagamento, que foi um acordo que nós fizemos, né, com o comerciante, com o vendedor, dentro desse tempo pode acontecer de nós sermos surpresos com alguma coisa desagradável. Por exemplo, a perca do emprego, a perca da renda. E por esse motivo, nós não conseguimos pagarmos. Todavia, existem pessoas que ele faz propositalmente. Ele nem se preocupa com o seu bom nome. Ele vai lá e faz uma dívida alta e está pouco preocupado se ele vai poder pagar ou não. Esses tipos de pessoas não pode dizer que é filho de Deus. Por quê? A sua obra não é coerente com aquilo que ele Então, meus irmãos, quando nós falamos que somos filhos de Deus, mas as nossas obras não concordam com as nossas palavras, então nós não estamos nele. Nós não estamos em Jesus. Aí, os irmãos podem pensar, qual seria a forma, qual seria o jeito de poder estar em Jesus? Ou Jesus está em nós? Então nós vamos para a palavra de Deus, no Evangelho de João. Depois de Lucas, vem o Evangelho de João. O capítulo 15 e o versículo 7 vai nos explicar. Jesus, ele vai nos esclarecer a forma correta de nós estarmos nele e ele estar em nós. Então, abra aí comigo a sua Bíblia no capítulo 15 e vamos ler o versículo 7 para nós entendermos. Glória a Jesus. Não só entendermos, mas nos esforçar para praticar, né? Para sermos coerentes com o que nós lemos, falamos. Então vamos ler aqui o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então Jesus aqui nesta palavra, ele está esclarecendo para a sua igreja. Se vós estiverdes em mim, então como que eu posso estar em Jesus? Pela palavra. Se a palavra de Jesus estiver dentro de mim, se eu guardar a palavra do Senhor Jesus, olha, então eu vivo em comunhão com Jesus. Por quê? Se Jesus, ele é a palavra, e a palavra está dentro de mim, Jesus está comigo. E eu estou com Jesus. Aí, meus irmãos, é a hora de então nós fazermos as nossas orações, e nós iremos orar na conformidade da vontade de Deus. E não da nossa vontade, mas na vontade de Deus. E aí o Senhor vai nos ouvir.
nós pedirmos a Deus na conformidade, conforme Ele deseja, nós vamos receber. Né? Então está aí Jesus nos ensinando a forma em que Ele pode estar em nós e nós estarmos com Ele. É pelo conhecimento da sua palavra e pelo fato de nós guardarmos conosco a palavra do Senhor Jesus. Então nós iremos voltar para o texto base, onde nós aqui estamos, no versículo 7. Aleluia. Deus diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Né? O versículo 8 diz: quem comete pecado é do diabo. Por quê? O diabo peca desde o princípio, desde o começo de tudo que o diabo peca. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então foi para isso que Jesus veio ao mundo, irmãos. Foi para isto. Porque na carta do apóstolo Paulo aos irmãos que serviam a Deus em Roma, aos romanos, Paulo ele cita que todos pecaram e foram destituídos, ou seja, foram separados da glória de Deus. Então, Paulo ele fala que quando Deus olha para a terra, não vê um justo sequer. Então, como que Deus poderia realizar tamanha obra de salvação para a humanidade? Se na terra não tinha um só justo, que não houvesse pecado. Então ele mandou o seu filho, Jesus, para vir na terra e realizar esta obra gloriosa, que é a obra da salvação da humanidade. Porque Paulo ele diz que por um só homem, que foi Adão, veio muitas ofensas, ou seja, muitos pecados, por um só homem. Veio muitos pecados. Mas, por um só homem, que foi Jesus, veio a salvação para todos aqueles que pecaram. Foi por esse fim, foi por esse objetivo que Deus enviou Jesus na terra como homem, para vencer o poder do pecado. Porque o homem não tinha essa condição de viver na presença de Deus sem pecar. Então Jesus ele se manifestou como homem para tirar o poder do pecado e através da sua vida, através do seu sangue, purificar as nossas vidas, para que Deus assim pudéssemos receber como filhos de Deus. Agora, João está dizendo para a igreja que a igreja deve permanecer em Cristo para não pecar, né? Glória a Jesus. Então, Jesus ele desfez a obra do diabo. O versículo 9 nos diz assim, ó: qualquer que é nascido de Deus não peca, não comete pecado. Olha, e não pode pecar. Por quê? É nascido de Deus.
Na carta de Tiago, no primeiro capítulo, e o versículo de número 18, ele vai citar que pela vontade de Deus, através de Cristo, nós fomos gerados de novo. Pela sua palavra, nós vamos ser gerados de novo. E isso, ele se simplifica, esta mensagem, a palavra de Tiago, ela vai ser simplificada pelo fato de nós, pela primeira vez, chegarmos até a presença de Deus, através de uma mensagem na igreja, no nosso lar, sendo transmitida pelas redes sociais, pela televisão, emissora de televisão, não sei, mas pela primeira vez que nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós nos deparamos com o Senhor Jesus, e a palavra do Senhor Jesus agora toca o nosso coração, e nós então nos submetemos, nós nos rendemos à palavra de Jesus que foi pregada naquele momento, e aceitamos o apelo do pregador ou do pastor quando faz ali o apelo: se você quiser aceitar Jesus como Salvador. E nós, tocados pelaquela palavra, aquele encontro com a palavra de Jesus, nós então levantamos as nossas mãos cansadas, aceitando Jesus como nosso Salvador. Este é o primeiro ponto de um novo nascimento com Cristo. Porque a palavra nos tocou. A palavra entrou dentro de nós. Então nasce dentro de nós, irmãos, agora uma nova vida, um novo homem, né, para viver agora com Cristo. E esta palavra, que tem tanto poder, vai nos movendo a conhecer Jesus e a se alimentar de Jesus. E aí nós vamos crescendo como uma criança, né, que a princípio, né, pelo alimento líquido que vem da própria mãe, e depois é servido, né, os alimentos líquidos, aquele alimento mais leve para a criança, e ela vai crescendo, e conforme ela vai crescendo, ela vai se alimentando de comida mais forte, sólida, vai podendo receber mais vitamina. É assim a vida do cristão. Quando nós aceitamos Jesus pela sua palavra, nós vamos nascendo de novo na presença de Deus, pelo poder da palavra de Deus, né? Pelo poder da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos largando, nós vamos deixando a prática do pecado. Aquela prática que nós fazíamos, que nós tínhamos, que antes de conhecer Jesus, que nós pecávamos assim naturalmente. Naturalmente nós pecávamos. E agora, passando a ter Jesus conosco, nós vamos deixando, né, a prática do pecado, porque vai nascendo em nós de novo um novo homem. Este é o processo da purificação. Este é o processo da santificação. E nós vamos nos tornando puros, se santificando pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Né? É coisa maravilhosa. E aí nós vamos receber, né, do próprio Senhor o título, o nome de sermos chamados os filhos de Deus. Né? Coisa maravilhosa. E o versículo de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem que são os filhos do diabo? Ora, aqueles que mentem, porque Jesus diz em João 10:44, que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quem que são os filhos do diabo? Aqueles que mentem, né? Esses se tornam filhos do diabo. Mas os filhos de Deus, que agora foram nascidos de novo,
não mentem mais. Não conte mentiras, né? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Estava dizendo os irmãos na mensagem, né, na mensagem passada, que um dos pilares do reino de Deus é o amor. E o amor de Deus, ele vem através da presença de Deus na nossa vida. Ele vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz com que nós tenhamos capacidade, irmãos, de sentir um bom sentimento, de ter um bom sentimento pelo próximo, ainda que nós somos perseguidos, desapontados, ainda que nós somos até mesmo desprezados. A presença do Espírito de Deus na nossa vida nos capacita para nós termos um sentimento de paz, de consideração por aqueles que muitas das vezes nos desapontam. Então, a presença do Espírito, a presença de Deus, ela capacita o homem de ser verdadeiramente um filho de Deus, né? Praticador da justiça, praticador da honestidade, praticador dos bons sentimentos para com o próximo. É só a presença de Deus, né? Eu lembro, citando na pregação passada, que se a presença de Deus não fosse conosco, irmãos, nós não teríamos condições de absolutamente nada, né? Não teríamos condições de absolutamente nada, né? Nós seríamos, como Paulo falou, nós seríamos dos mais miseráveis dos homens. Mas a presença de Deus na nossa vida é maravilhosa. Nos capacita, nos torna felizes, nos torna fortificados. A presença de Deus faz com que nós passamos as barreiras, as dificuldades, firmados, firmes, seguros, né? Fortalecidos. Então, que para nós encerrarmos, nos diz assim que no versículo de número no versículo de número 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então Jesus, logo no começo, que ele começou a se divulgar-se pelas suas obras, pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, ele logo no início, no começo do seu ministério, ele começou a transmitir para os seus ouvintes, para os seus seguidores, o amor de Deus na vida dele. E é isso, minhas irmãs e meus irmãos, que nós temos que ter condição, através do Senhor, na nossa vida, e transmitir para o nosso próximo. Glória a Jesus. Porque nós, como verdadeiros